Conectados com a palavra, graça e paz. Essa é a nossa oração, que a graça de Cristo seja conosco e que a paz de Cristo reine em nossos corações. Preservar é preciso. O que é preservar? Vamos ver aqui alguns sinônimos. É ter perseverança, persistir num empreendimento ou num projeto, ser constante, permanecer, conservar-se, seriam alguns sinônimos de preservar. Se perseverante é uma qualidade admirável, claro que nós entendemos assim e achamos que é realmente algo admirável, mas todos nós conhecemos pessoas que de perseverantes não têm quase nada. A cada passo alteram seu modo de pensar, mudam suas opiniões, não agem mais daquela forma como agiam, e especialmente quando a menor dificuldade se apresentar diante deles. Ou seria, eu acho que totalmente inadmissível ter uma pessoa dessas como numa sociedade conosco. Ou seja, chamar uma pessoa assim para ser nosso sócio. Não é difícil imaginar isso? Vamos pensar, combina-se algo no final do dia e na manhã seguinte o sócio chega dizendo: olha, não vai ser mais assim. Eu pensei diferente, pensei melhor e não dá para ser dessa maneira. É claro que essas coisas podem acontecer, eventualmente. Mas se isso se repete sempre, com frequência, aí não dá para continuar por aí. Sem dúvida nenhuma. Então, manter-se firme na rota, ser constante na caminhada, ainda que obstáculos surjam, é motivo de alegria. E nós vamos vencendo paulatinamente as dificuldades que chegam. Como os pais, por exemplo, se alegram quando o seu filhinho conseguiu se equilibrar na bicicleta sem as rodinhas auxiliares. Um professor há de sentir-se recompensado quando seus alunos se mostram perseverantes e conseguem vencer as matérias, alcançando boas notas, por mais difícil que possa ser a tarefa. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de perseverança e persistência. Vou citar aqui dois. Esses dois falam pelos demais. Por exemplo, Noé. Noé ocupou-se por décadas na construção da arca, seguindo o projeto que lhe foi dado por Deus, foi outorgado por Deus. Qual a finalidade da arca? Salvá-lo, juntamente com sua família, do dilúvio que vai chegar. Ao longo desse tempo, que foi um tempo muito longo, ele anunciava a chegada do perigo iminente e, em contrapartida, sofria zombarias. Zombarias a toda prova. Zombarias um dia sim e no outro também. Qual foi o resultado final, não obstante as muitas zombarias sofridas? O resultado foi: Noé foi salvo juntamente com sua família, enquanto os zombadores de plantão sucumbiram nas águas do dilúvio. Outro exemplo é o patriarca Jó. Quanto sofrimento! E ele pacientemente suportou tudo e a todos. No final do livro de Jó, temos o seu testemunho falando a respeito do Senhor, quando assim se expressa. Capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Há muitos exemplos de casais cristãos ao longo da história que confiaram em Deus, foram perseverantes e experimentaram as bênçãos de Deus na criação de seus filhos. E viram os resultados, por exemplo, quando seus filhos passaram a formar suas próprias famílias. Viram isso na escolha que esses fizeram ao buscarem esposos ou maridos condizentes com a sua fé. Pessoas que seguiam o mesmo Mestre e Senhor. Tais casais tiveram a alegria de verem seus netos e por vezes os seus bisnetos seguindo o mesmo caminho. Colheram os frutos do tempo próprio e puderam louvar a Deus pela sua direção.
para as gerações que prosseguem moldando vidas segundo a vontade de Deus. Certa feita eu li o seguinte: tornar-se cristão é encontrar o caminho para Deus. Manter-se fiel é andar por esse caminho. Tornar-se cristão é encontrar o caminho para Deus. Manter-se fiel é andar por esse caminho. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Verifique que no final desse verso, Paulo fala dessa advertência: vamos colher se não desanimarmos. Persistência, perseverança. Certamente a vida oferece muitos motivos para desistência de projetos por parte de quem não é persistente nem perseverante. Há dificuldades a enfrentar? Certamente sim. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder interromper o que está fazendo, dá um tempinho, venha comigo em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, quantas vezes nós percebemos que nós não estamos devidamente preparados. Por isso, ó Deus, pedimos que Tu nos dês capacidade para entendermos, quando lemos a Tua palavra, para aplicarmos aquilo que entendemos no nosso viver e assim podemos andar mais dentro daquilo que é o Teu querer para a nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.